Um, dois, três, gravando. Olá, pessoal! Tudo bem? Hoje, eu, Kelly, Fernando, viemos gravar o último vídeo do ano de 2023. Sim. Né, Fernando? A gente resolveu vir compartilhar com vocês como que foi o ano para nós dois. Foi um ano cheio de evoluções, independências, conquistas, assim como os outros também, graças a Deus. Mas eu resolvi fazer esse vídeo como uma retrospectiva, né? Para compartilhar com vocês. Até porque vocês devem ter percebido, quem acompanha a gente aqui há mais tempo sabe que nesse ano, inclusive, eu postei menos vídeos, né, Fernando? Do que os anos anteriores. E aí agora eu vou contar o porquê, vocês vão me entender. Peço desculpas por não conseguir responder todas as mensagens, mas vocês vão entender o porquê, o motivo disso. Bom, esse ano, né, como eu disse, foi um ano de muitas conquistas, evoluções em ambas as partes. Por que eu digo em ambas as partes? Porque desde que o Fernando teve o AVC lá em 2020, eu dei uma pausa no meu trabalho, que eu trabalhava, para poder focar e cuidar, ajudar o Fernando na sua reabilitação, né? Eu senti uma necessidade muito grande em deixá-lo, né, amparado aí com o meu apoio, conforme eu consegui, né, por 3 anos aí consecutivos, seguidos. Não me arrependo, faria tudo de novo. Então, assim, eu dei uma pausa lá atrás no meu trabalho e foquei exclusivamente nele, né, no pós-AVC, nas crianças, né, pra quem não sabe ainda a gente tem 2 filhos, a Isabela que hoje está com 11 anos e o Eduardo que completou 4 anos, né, na época eles eram bem menorzinhos. Então, assim, dei uma pausa lá atrás. Quem é familiar, quem é esposa, quem é cuidador, entende o que eu tô falando, né? A gente acaba parando um pouquinho de cuidar da gente para cuidar exclusivamente deles, por conta da debilitação, das sequelas que vieram acompanhadas do AVC, e enfim. Então eu fiquei ali por 3 anos seguidos, levando nas terapias, fazendo atividade todos os dias com ele em casa, de fono, de físio, de TO, quem acompanha aí a gente sabe, nas redes sociais também. Então foi um processo difícil pra mim também, né? Deixar o eu lá pra trás, mas valeu a pena, viu, Fernando? Eu falo que eu não me arrependo, faria tudo de novo, porque eu senti que desses meus 3 anos que eu me dediquei a ele, né? Claro que a força maior, gente, a dedicação maior foi exclusiva dele, né? Porque sem a força de vontade da pessoa que sofreu o AVC em melhorar e recuperar, não existe todo o resto, né? Então eu dei a mão e o Fernando segurou e seguimos ali junto nessa luta. Então, por 3 anos seguidos, ficamos nessa rotina, né? De terapias, médicos, sendo sempre eu exclusivamente, tendo apoio, né? Uma rede de apoio em casa com as crianças, enfim. Então, esse ano, em janeiro, eu voltei a trabalhar. Então, eu falo que foi uma conquista também de independência minha, novamente, né? De Kelly, esposa, cuidadora, enfim. Voltei a trabalhar porque eu senti, né, no final do ano passado, que eu tinha já condições por conta da melhora do Fernando, da recuperação que ele estava tendo, que eu conseguia ajudar, né, tanto financeiramente em casa com esse trabalho, que hoje eu trabalho home office, né, eu voltei para o mesmo trabalho que eu tinha antes, quando o Fernando sofreu AVC, graças a Deus a minha patroa me deu oportunidade novamente, né, então em janeiro eu voltei a trabalhar. Então, isso foi a primeira conquista aí, né? Que eu digo que quem está do outro lado do AVCista também tem as suas conquistas, né? Que eu até falo muito pouco aqui, mas é por falta de tempo mesmo. Mas é isso. Quem é familiar, cuidadora, esposa, enfim, vai me entender. Então, desse processo de eu voltar a trabalhar também, muitas coisas evoluíram aqui em casa. Como, por exemplo, o Fernando passou a ter uma tarefa que agora é só dele, que é de... Isabela. O que você faz com a Isabela, que é a nossa filha mais velha? Escola. Ele busca a Isabela na escola todos os dias, desde que voltou às aulas. Então, desde janeiro eu voltei a trabalhar, em fevereiro o Fernando começou a buscar a Isabela na escola. A escola é perto, né? Dá 5 minutos para ir, 5 minutos para voltar. Lembrando que eu só coloquei também essa responsabilidade de volta pro Fernando, pessoal, porque eu senti que ele era capaz, né? Todos são capazes, mas eu digo assim, eu senti que ele tinha uma melhora cognitiva,
né? Ali iria se sentir útil e responsável, que isso é muito importante também. E ia conseguir executar essa função. Juro, confesso que no início eu fiquei muito apreensiva, eu ficava ansiosa dele ir, não via a hora deles voltarem, só que ele chegava na escola, ele mandava foto, ele fazia vídeo pra falar pra mim que tava tudo bem. Então, seguimos, né, nessa tarefa, onde ele concluiu ela o ano todo com sucesso. Graças a Deus, não teve nenhuma intercorrência, não passou mal nenhum dia, enfim, foi muito bom, isso me ajudou muito, porque eu iria ter que pedir saída, né? Por mais que eu trabalhe em casa, pessoal, eu cumpro horários. Então, eu teria que pedir essa saída para poder ir buscar a Isabela, depois eu retornaria e continuaria um horário a mais para compensar aqueles minutos que eu fiquei ausente. Então, isso me ajudou muito. Ajudou muito o Fernando também a se sentir útil, né? A se sentir pai, responsável, enfim. Além de colocá-lo na rua, que é uma coisa que ele adora fazer, ir pra rua. A Isabela também ficou muito feliz. No começo, eu não vou mentir, ela também ficou bem apreensiva, né? Do pai estar indo buscar, e se ele passar mal e tal. Mas foi todo um preparo, gente, né? A Isabela sabe como me ligar. O Fernando tem a carteirinha de afásico, né? De AVCista, onde tem as identificações, nome, telefone, endereço. Então, ele tá sempre preparado com isso na bolsa dele, com os documentos dele, pra se caso acontecer alguma coisa. Porque quem é familiar, né, de AVCista, assim como eu, sempre vai ter, talvez, né, uma insegurança ali, um medinho de acontecer alguma coisa, que é normal, fica o trauma, fica o medo, mas a gente também tem que deixar eles irem desenvolvendo, irem evoluindo, conforme a gente vai vendo que está sendo possível, né, sempre em segurança, tá bom, gente? Então, voltei a trabalhar, o Fernando foi buscar a Isabela todos os dias na escola, de fevereiro a dezembro, né? Que a Isabela entrou de férias recentemente. E aí, por que eu falo, gente, que esse ano exclusivamente eu não estou conseguindo dar conta de responder a todo mundo, né? Porque, como eu disse, como eu voltei a trabalhar, então, além das tarefas de casa, das crianças, do Fernando, que alguma coisa eu ainda ajudo ele a fazer, eu tenho o meu trabalho, né? Onde eu inicio às 9 e termino às 17 horas. Então, quando eu termino meu trabalho, eu já tenho um monte de tarefas para fazer. Então, raramente, gente, eu consigo pegar agora no telefone, gravar conteúdo. Eu não gosto de abrir mensagem, né? Quem me conhece sabe, eu não gosto de abrir mensagem, responder ali a pessoa no meio do caminho e deixar a pessoa falando. Então, às vezes eu demoro mesmo responder no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube, peço perdão, mas espero que vocês me entendam também que por trás da Kelly, esposa do Fernando, também existe a Kelly, ser humano, né? Que também, graças a Deus, está conseguindo levar a sua vida normal após o acontecido, que isso mexe com todo mundo. Então, tem um pouquinho de calma, mas conforme eu vou conseguindo sentar um pouquinho, que é raro, eu vou respondendo aí de acordo com a demanda, tá bom, gente? Bom, continuando, né? Abril, o Fernando... Então, com essa melhora que eu senti do Fernando, né? Em buscar e trazer a Isabela, enfim. Ele resolveu que ele queria fazer academia, né? Ele teve alta da terapeuta ocupacional. Infelizmente, devido ao tempo aí das evoluções que ele teve, ela deu a alta, que já era imaginável também por nós, né? A gente sabe que a gente sempre espera a alta com a melhora 100%. Mas eu fui entendendo também que na recuperação pós-AVC, nem sempre a alta vai acontecer no 100%, né? Às vezes os profissionais vão entender que até aquele certo momento ali, até aquele ponto que foi a evolução, que não vai parar, vai continuar, né? Só depende dele, mas que é algo que não vai depender dela na terapia. Então, por exemplo, ela deu a alta pro Fernando em março, né, na verdade. E aí o Fernando queria fazer academia. Foi uma sugestão que eu dei pra ele acabou pensando, aderindo à ideia. E aí a gente teve uma consulta com o neurologista dele, na época. Eu perguntei pro neuro, é sempre importante, tá, gente? Perguntar ao seu médico se existe a possibilidade, precisa de uma liberação de um laudo, tá, inclusive. E aí o médico super apoiou, falou, nossa, vai ser super bacana colocar na atividade física, enfim. Toma o laudo. Aí já deu pra gente o laudo. O Fernando começou a fazer academia em abril desse ano e segue fazendo até hoje. Vai todos os dias. É rara a semana que ele falha ali, é mais quando acontece alguma coisa assim, enfim, que ele acaba não indo. Mas ele foi bastante vezes esse ano, né? Se tornou um hábito pra ele.
Aí me perguntam assim, mas como que você fez com o Fernando no começo? Ele vai sozinho, você vai com ele? Então também vou explicar que é todo um processo, pessoal. No começo, ali nos 2 primeiros meses, eu ia com o Fernando todos os dias. A gente deixava as crianças na escola. E da escola, já era caminho, passava com o Fernando na academia. E ficava com ele lá. Por quê? Primeiro que a gente precisava conhecer a academia, né? Segundo, eu precisava, junto com o Fernando, conhecer o profissional que estaria ali, né? Toda academia tem o personal, tem o professor que fica para passar as orientações. Quando não se tem um personal particular, né? Como nós não temos condições, a gente não tem um particular. É a nossa personal, né? A Tawane, que fica na academia que ele frequenta. Então a gente foi se adaptando com ela se adaptando com a gente também, com as sequelas que o Fernando tinha, com a afasia, principalmente, que era até a minha maior preocupação do que a questão motora, né, dos aparelhos e tal. Então foi super bacana, né? Ela foi super entendendo o que ele podia, não podia fazer. Foi ensinando o Fernando também a mexer nos aparelhos sem precisar chamar ela ou eu ali todo o tempo, né, Fernando? Então hoje ele se vira bem nos aparelhos, ele consegue regular tudo sozinho, graças a ela, eu sou muito grata a ela. E aí quando eu senti que o Fernando também estava em casa, naquele ambiente da academia, e não precisava tanto mais de auxílio, ele também começou a ir para a academia sozinho. A professora da academia, ela reveza o treino do Fernando. Então um dia ele treina só perna e um dia ele treina só braço. Nos dias que ele treina perna, eu não vou mais, né? Ele já se adapta sozinho, ele chega na academia, ela passa os treinos. Quando precisa de alguma ajuda, alguma coisa, alguma dúvida, ele pergunta pra ela, né? Essa questão da afasia, os dois se adaptaram bem um com o outro. E o dia que o Fernando treina braço, que é a sequela que eu digo que talvez maior ali, né? Ainda antes da afasia, eu ainda ajudo ele com algum alongamento. Não é todo aparelho, né, que ele consegue ou que ele pode exercitar, porque como o neuro disse, ele poderia fazer academia, mas sem fazer muito esforço, principalmente na questão do braço, para não perder os movimentos que ele já ganhou, né, Fernando? Então isso foi conversado na academia também, enfim. Então eu ainda vou um dia ou outro com ele para poder ajudá-lo no braço, mas se eu não consigo ir também por conta da minha rotina, ela já adaptou o treino para ele com o que ele consegue fazer. Então isso é muito importante, tá, gente? Ver qual é a academia que você vai frequentar, se tem uma pessoa bacana lá, se você não tiver condições de pagar um particular, né? Que seria o ideal, mas não é as nossas condições. Então, assim, tem dado muito certo. Você tá gostando de fazer academia? Sim. Gente, virou hábito. Ele não gosta de faltar. Quando tem algum compromisso, alguma coisa que de repente eu falo, as crianças estão em casa, me ajuda, não vai não. Ele fica chateado, não vai. Contrariado, mas fica comigo, né? Então, assim, é um investimento, né, vamos dizer, que tá valendo muito a pena. E, enfim, com a questão de buscar a Isabela na escola e a questão de ir, às vezes, sozinho e voltar da academia sozinho, o que eu percebi, gente? Que melhorou muito a parte cognitiva do Fernando, a parte de memória. Eu acho que talvez também, como ele sabe que ele tá sozinho, ele precisa focar onde ele vai, se situar no ambiente que ele tá. Então, isso acabou ajudando muito nessa parte de melhora cognitiva. A parte motora também, gente, melhorou bastante. Pode-se dizer que ele tem uma marcha muito boa, né? Ainda não consegue correr, né, Fernando? Mas isso não é o importante, o principal, né? Ele consegue ter uma caminhada muito boa, equilíbrio, subir escadas, sem apoiar, enfim. A perna, a marcha melhorou muito. A afasia dele, como que tá a sua afasia? Mais ou menos. Ele falou que tá mais ou menos, mas assim, como a gente que tá de fora tem uma percepção maior, eu posso te dizer que você tá muito melhor. Claro que ainda não consegue se formar frases, né, mais longas. As que saem espontaneamente, saem perfeitas, né, um palavrão, um pedaço de uma música, pessoal, ele consegue já executar bem. Quando ele precisa pensar para falar aquela frase, ainda dá uma travada, mas ele segue nos tratamentos de fisioterapia e fonoterapia. Então, assim, melhorou bastante. A questão da dicção dele, quem acompanha também vê que ele tá conseguindo falar bem mais desenrolado. Memória tá 1000 vezes melhor que a minha, gente. A minha tá bem complicada. O cognitivo, né, entender que nem no começo, eu levei o Fernando ainda, depois que eu voltei a trabalhar, eu ainda levei o Fernando nas terapias até certo tempo. Eu acho que até metade do ano, né, Fernando? Por quê? Porque chegava lá,
A físio era no térreo, a TO era no primeiro andar e a fono era no segundo. O Fernando ele não conseguia se situar o que ele tinha que fazer primeiro, em qual andar que ele tinha que ficar para fazer aquela terapia. Vou dar um exemplo melhor. Senha, né? A gente chegava lá na recepção da APAE, pega a senha para poder fazer o preenchimento da fichinha, né, de comparecimento, de presença. Ele não conseguia identificar o número que estava no painel com o número da sua ficha. Hoje ele já consegue, né, Fernando? Então foi tudo uma questão de treino também, né? Eu continuei levando ele nas terapias. Eu pausava o meu serviço por 2 horas, mais ou menos, né? Toda quinta-feira. Levava ele, esperava ele entrar nas terapias, fazia as terapias, voltava e aí eu trabalhava até as 2 horas mais tarde para poder compensar aquele tempo que eu fiquei com ele. Então, assim, eu vi que era um processo que já estava sendo possível ele executar sozinho e, volto a repetir, ia ser uma melhora tanto para ele, tanto para mim, né? Que eu iria tirar também essa tarefa, essa carga de mim, né? Conseguindo executar o meu trabalho seguido, né? Não tendo que parar e depois voltar, já perdendo o foco do que eu estava fazendo. Mas uma melhora principalmente pro Fernando, né? Para ele perceber que ele não dependia mais de mim para aquilo, que ele consegue executar sozinho. Então, também volto a falar, né? Continuei levando ele até certo tempo. Depois, assim como na academia, como que a gente faz aqui, tá, pessoal? Ou ele vai a pé pra academia ou pra APAE, né? E volta de Uber. Ou ele vai de Uber e volta a pé. Porque o Uber tá muito caro, né, gente? Quem usa bastante aí vai me entender. E a questão do ônibus, por que ele não vai de ônibus sozinho? Eu acho que pro Fernando ainda, o ônibus é muito arriscado. Porque nem todo motorista tem a empatia de ver, né, que ele tem uma sequela ali, que ele tem uma dificuldade, né, na hora de subir no ônibus, na hora de ir até o banco para sentar. Então, nem todo motorista vai esperar o Fernando sentar para poder dar continuidade com a sua viagem, né? Tem uns que são maravilhosos, mas tem outros que tá com pressa, né? Então, eu preferi não deixar o Fernando no ônibus. Eu preferi mandá-lo de Uber e ele vem a pé, ou ele vem a pé e vai de Uber, porque ele gosta de fazer a caminhadinha dele também, né? Daqui até na fisioterapia dá praticamente 2 quilômetros, então dá 2 para ir e 2 para voltar, isso, né? Uhum. Então acaba sendo um exercício, uma atividade física também, que ele se sente bem melhor. E assim que ele sai de casa, gente, ele manda pra mim a localização no WhatsApp, porque se acontecer alguma coisa no meio do caminho, se ele passa mal, não conseguir me ligar pra falar onde tá, do meu computador, do meu celular, eu consigo ver e achá-lo ele rapidamente. Graças a Deus esse ano não aconteceu nada, né, semelhante a isso. Foi tudo bem, mas a gente prefere errar por excesso, né? Pecar por excesso, que fala? Uhum. Do que eu ficar em casa preocupada e ele preocupado lá. Pecar, né? Então foi uma forma que eu achei dele me mandar a localização, de eu ficar tranquila daqui e ele ficar tranquilo de lá em saber que se acontecer alguma coisa, a Kelly vai me achar, né? Eu acho que fica pra sempre isso comigo, né? Eu prefiro ficar com esse zelo, com esse cuidado, do que... Enfim, isso é de mim, eu acho. Então, resumindo, né? Esse ano, eu senti, né, que a gente teve uma evolução muito significativa, assim como todos os outros, mas essa evolução foi dupla, né? Eu consegui voltar ao meu trabalho, à minha independência, em questão de focar em outras coisas que não seja só o AVC, a casa, as crianças. Isso tem me feito muito bem, embora tem dia que é uma loucura, né? Mas enfim, eu sou muito grata a isso e também pela oportunidade que eu tive de voltar ao meu trabalho que eu tinha antes. Foi uma melhora significadíssima do Fernando na questão de melhora cognitiva, memória e da independência dele. É muito bom vê-lo indo e voltando sozinho, né? Além de estar me ajudando em casa com essa carga a menos, né? Que eu até sinto falta às vezes de levá-lo, buscá-lo, enfim, confesso que sinto falta. Mas foi uma melhora, assim, uma independência muito gratificante para nós dois. Eu falo que foi uma parceria, continua sendo uma parceria, né? Tanto minha com ele quanto dele comigo. E é isso, gente. Agora eu vou falar de uma coisa muito importante também que aconteceu esse ano. Eu tô resumindo, tá, gente? Porque são tantos acontecimentos, mas eu tô falando, assim, as partes mais principais pra vocês, né? Pra conseguir lembrar de tudo também.
Não podemos deixar de comentar também, né, de contar pra vocês, quem acompanha a gente aqui sabe, que em outubro, no mês da conscientização do AVC, nós conseguimos participar da caminhada com o pessoal da Avecistas, né? A gente colocou até a camiseta aqui em homenagem. Eu apoio Avecistas. E você, Fernando? eu sou AVC. Isso, quem acompanhou o videozinho sabe que no dia eu tava tão eufórica, a gente tava tão eufórica com o evento, que a gente colocou as camisetas invertidas. Eu sou avessista e o Fernando que ele apoia. Mas acaba que a intenção é a mesma, né? Enfim, foi muito bacana. A gente conheceu pessoas que a gente já conversava, né, pelas redes sociais. É como se a gente tivesse já visto aquelas pessoas anos atrás, né, Fernando? A gente se sentiu muito bem. Dos avecistas que estavam lá, a gente só tinha conhecido presencialmente ainda a Anne e o Fernando, né? Um casal maravilhoso, que se tornou nossos amigos, né? Ao decorrer dessa caminhada. E de resto, a gente ficou conhecendo todo mundo por lá. Então, assim, foi um evento muito bacana. A gente foi muito grata em ter conseguido participar. Foram 2 dias de evento, né? O primeiro, que foi no sábado, a gente não conseguiu ir porque estávamos com as crianças. Ia ser um dia muito longo, acho que pra eles, né? Mais um dia da caminhada, que foi a céu aberto lá na Paulista. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição, tá? Foi muito bacana. Você gostou? Sim. Foi um dia, assim, show de bola. O ano que vem, né, se for em São Paulo, a gente vai tentar ir novamente. Eu falei da parte cognitiva, eu falei da parte motora, né, da marcha do Fernando. Eu falei da afasia, mas eu acabei esquecendo de falar da parte da hemiparesia, do braço direito dele. Como está o seu braço direito, Fernando? Mexe ali pra gente, deixa eu ver. Está melhor esse ano? Sim, pessoal, o braço do Fernando, pra quem pergunta bastante também, teve também a sua melhora. Ele consegue ter mais força no braço, alguns movimentos no dedo, mas ainda segue, e que nem eu disse, eu acho que ainda segue sendo a sequela que tá sendo mais vagarosa. Essa palavra existe? De acontecer, né? Mas como a gente sabe, o membro superior é o membro que mais demora mesmo a recuperar. Mas o Fernando segue fazendo a fisioterapia, os alongamentos que são muito importantes, né? E é isso, a gente torce para melhorar ainda também cada vez mais, né? Eu falei de todos os membros, todas as partes que ele ficou com a sequela, mas acabei esquecendo de falar do braço. Então, segue melhorando também ainda, gente, devagarinho, mas seguimos, né? Sim. E é isso, meu povo. Eu acho que eu consegui resumir como que foi o nosso ano de 2023. Eu espero que para vocês também tenha sido um ano de conquistas, de vitórias. Eu espero que o ano 2024 venha repleto de saúde para todos nós, né? Porque com saúde a gente consegue levar o resto, né? Aí conforme vai dando. E que para vocês também 2024 seja um ano, além de muita saúde, mas de muita paz, né? Muita união, muita empatia, muita paciência, principalmente, né? Muito amor. Enfim, gente, a gente deseja pra vocês tudo de melhor, né, dessa vida. Obrigada a cada um que acompanha nós aqui no canal. E se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui nos comentários, que ao decorrer do tempo eu vou tentando responder pra vocês. Eu ainda faço essa parte de responder, porque assim, falando da afasia do Fernando, né? A dificuldade dele hoje maior é na pronúncia de frases mais longas e também na escrita, pessoal. Ele consegue ler muito melhor, ler e interpretar, né? Porque ele consegue, não é só o ler, né? A pessoa tem que ler e tentar entender o que tá lendo. Ele consegue fazer isso muito melhor, mas a questão da escrita, né? E das frases, ainda estamos na luta. Então é que nem eu falo sempre, né? A luta não para. Isso, a luta não para, a luta continua, tem que continuar. A gente vê que cada um no seu processo, cada um se recupera no seu tempo, mas enquanto você não desistir, enquanto você continuar, é um trabalho de formiguinha e vocês também vão chegando lá, assim como nós, né, Fernando? E vamos continuando. Para você que é esposa, familiar, cuidadora, siga no seu caminho, faça o que você acha que está ao seu alcance.
É desesperador, né? Às vezes no começo a gente se sente parando a nossa vida ali para tomar conta do outro, mas posso te dizer que se o outro também valorizar, né? Conseguir entender que essa participação tem que ser dos dois, né? Eu falo assim, não adianta eu, Kelly, querer ajudar o Fernando e ele não ter a participação dele. Então, é muito válido, tá? Tanto para um quanto para o outro é muito válido. E a sua hora também de voltar ao seu trabalho, às suas atividades, enfim, também vai chegar assim como chegou pra mim, né? Eu vejo várias esposas, várias pessoas que a gente foi conhecendo nesse caminho, que assim como eu, pausaram a sua vida ali por um tempinho, né? E quando se sentiram seguras, confiantes, junto ao parceiro, né? Junto ao familiar, o esposo, enfim, conseguiram voltar da forma que deu, né? Que nem eu falo, hoje eu estou no home office, que pra mim é a forma mais que eu consigo ainda administrar melhor, né? Se fosse talvez para um trabalho presencial, eu acredito que eu ainda não conseguiria. Falo que só a minha patroa para aguentar os meus BOs. Mas enfim, não desista. Você é AVCista, você é cuidador familiar, que é um processo que às vezes é lento mesmo, mas ele acontece. Certo? Então é isso, pessoal. Um feliz 2024. Isso mesmo. É isso aí, pessoal. Obrigada e até o ano que vem. Falou. Tchau.